hoje. É um prazer, justificando inicialmente, né, a ausência do secretário Felipe Camarão, que iria coordenar essa mesa, moderar essa mesa. Ele teve uma agenda de última hora. Então, eu sou a professora Mônica, eu trabalho na Associação Bem Comum, especificamente na PARC, e sou coordenadora de implementação dos estados de Alagoas, Goiás e Mato Grosso do Sul. E como vocês viram na nossa programação de hoje, agora nós vamos estar ouvindo, né, todas as salas vão estar com esse tema, nós vamos fazer uma reflexão de como é possível potencializar a nova fase de volta à escola com os aprendizados no período de ensino não presencial, né? Assim, nós estamos aí há 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, né, desse período de pandemia, onde a gente teve que exercitar nossa resiliência e a nossa capacidade de desenvolver um processo de alfabetização, né, de educação remota. Então, foi um período bastante desafiador, e nesse momento a gente está aí fazendo o exercício dessa retomada presencial, e de que forma o que vivemos pode se tornar um elemento potencializador, né? O que foi que nós aprendemos nesse processo, de que forma nós superamos os desafios colocados e como vamos introduzir isso na nossa proposta de trabalho daqui para frente nessa retomada. E aí nós vamos contar com a fala de profissionais de áreas específicas aqui, né? Então, nós vamos ter falas de uma professora, de uma gestora escolar e de um secretário municipal de educação, que são todos, né, profissionais que atuam aonde a parceria PARC está presente, né? Então, a gente vai ter hoje a participação da Jaqueline Pereira Nunes. Ela é professora nos municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia. A Vanessa Nespoli Rosta, gestora escolar em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, e o Samuel de Souza Silva, secretário municipal de Timon, no Maranhão. Então, hoje cada um deles terá 15 minutos para fala, para trocar ideias, e em seguida vocês já podem ir fazendo as perguntas, né, alguns questionamentos, alguma reflexão que gostariam que cada um aprofundasse, e aí a gente retoma no final para esse momento de considerações, tá bom? Então, eu agora passo a palavra para a Jaqueline, para ela começar a sua apresentação. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Obrigada, Mônica. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa tarde para compartilhar um pouco da minha experiência, tanto no ensino remoto, como agora também no ensino presencial. Eu vou compartilhar os slides. Deu certo? Estão vendo? Sim, tá ótimo. Certinho, então. Então, eu penso, né, que nós não estávamos preparados para esse período da pandemia e para o distanciamento, né, social, e muito menos para alfabetizar de forma remota ou de forma online. Então, assim que iniciou em um dos municípios que eu trabalho o atendimento de forma remota, a plataforma que adotamos foi primeiramente o WhatsApp. Então surgiu a dúvida, né? Como alfabetizar essas crianças? Como eu posso estar alcançando essas crianças no ensino remoto? E a partir daí eu fui pensando, né, em possibilidades e em ferramentas para poder propiciar essas crianças, né, o contato com a leitura e com a escrita de forma significativa e lúdica, né? A maioria das crianças são crianças bem carentes, de periferia, muitas não tinham acesso, né, à internet, então os desafios foram muitos, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi conversar, orientar os pais
de que forma que ia acontecer esse ensino, né? Eu busquei dar informações minuciosas para os pais de como eles poderiam estar ajudando, acompanhando essas crianças no dia a dia, né, de aprendizagem, montando uma rotina, organizando o tempo, o espaço dessas crianças, para que essas crianças pudessem estar acompanhando as aulas remotas, né, e também terem uma rotina de estudo. Então, após essa conversa com os pais também, eu elaborei um formulário pelo Google Forms para me conhecer um pouco mais dessa turma, porque a gente teve 2 momentos da pandemia, né, do ensino de forma remota. O primeiro momento foi no ano passado, em que a gente já tinha iniciado o trabalho com essas crianças de forma presencial, já conhecia o grupo, já tinha diagnosticado essas crianças, então a gente deu continuidade de forma remota. E já nesse ano, não. Esse ano já foi uma situação totalmente diferente. A gente não conhecia as crianças, a gente não tinha feito o diagnóstico, não sabia o que essas crianças sabiam, quais habilidades elas já tinham desenvolvido e quais habilidades elas ainda tinham que desenvolver. Então, esse ano foi ainda mais desafiador do que no ano passado, apesar da gente já ter se adaptado, né, a algumas ferramentas, já ter conhecido novas alternativas para estar alcançando essas crianças, mas nesse ano, um dos principais desafios foi a gente não conhecia as crianças. Então, eu enviei um formulário pelo Google Forms, e nesse formulário eu fiz perguntas básicas, né, para as famílias, de que forma que a criança iria estar tendo acesso a essas aulas, né? Seria pelo computador, seria pelo celular, ou ela iria buscar atividades na escola porque não tinha nenhuma dessas ferramentas. Perguntei também quem iria acompanhar essas crianças, né, ao longo da semana, se ia ter um adulto responsável para estar sentando e ajudando essas crianças, porque a gente sabe que na alfabetização tem essa necessidade, né, de um acompanhamento. As crianças, elas são muito dependentes dos adultos, porque elas ainda não sabem ler, não sabem escrever, então precisa desse acompanhamento. Então, eu perguntei se era o irmão, se era o avô, se era o tio, para que eu pudesse saber traçar o perfil dessas crianças e, a partir desse perfil, eu poder realizar o meu planejamento de forma a alcançar, de fato, essas crianças. Então, depois, né, de traçar o perfil da turma, de conhecer um pouco a minha turma através das respostas que os pais me enviaram por esse formulário, foi o momento de planejar, né, planejar atividades, planejar orientações, para estar ajudando essas famílias no acompanhamento das crianças. Então, eu enviava atividades e fazia roteiros detalhados para a família, explicando cada atividade, de que forma a família poderia orientar, as perguntas que a família poderia realizar para a criança, a família é o responsável, né, que ajudasse essa criança no processo de aquisição da linguagem escrita. Então, eu não só enviava a atividade, né, eu enviava um roteiro minucioso de como a família iria interagir e questionar essa criança para que ela pudesse realmente refletir sobre a escrita nas atividades propostas. Aí eu percebi que não estava sendo muito eficiente nessa estratégia, né? Não estava alcançando muito as crianças, não estava atingindo meus objetivos. Então, eu comecei a enviar vídeos também com os conteúdos. Então, no primeiro momento, eu enviei vídeos, né, de 15 minutos, percebi que a dificuldade dos pais eram enormes também para baixar os vídeos, para baixar os arquivos. Então, eu comecei a enviar vídeos bem curtos mesmo, de 3 a 5 minutos, porque aí eu tinha uma certeza de que os pais iam conseguir baixar e as crianças iriam ter acesso ao conteúdo. E comecei também a organizar momentos online de interação com as crianças, porque a gente sabe que é fundamental, né, a interação do professor com a criança, né, para que ela possa estar se desenvolvendo. Então, essas foram as primeiras estratégias, né, que eu adotei, foi o roteiro, os vídeos e também momentos online pelas plataformas, né, virtuais. Só que mesmo assim, eu ainda senti que estava faltando algo. E como eu gosto muito de trabalhar a ludicidade com recursos lúdicos, com propostas lúdicas na alfabetização, eu pensei, nossa, por que não levar isso também para o ensino remoto, né? Então, no primeiro momento, eu elaborei vários joguinhos em PDF, jogos de rimas, jogos de sílabas iniciais, e quando a criança ia na escola buscar o kit de alimentação, ou quando ela foi buscar os livros literários, ela pegava esse kit com os joguinhos. E além desses joguinhos, né, em PDF, nas minhas aulas, nos meus grupos, eu também disponibilizava links de alguns jogos que tinham na internet.
Mas eu percebi que muitas crianças não tinham acesso à internet e tinham essa dificuldade, né, para ter acesso a esses recursos significativos. Então, além do link dos jogos, eu também criei cards, elaborei cards no PowerPoint, que trabalhasse a consciência fonológica, que trabalhasse as propriedades do sistema de escrita alfabético, para desafiar essas crianças diariamente nos meus grupos de WhatsApp. Então, aqui, o primeiro card que eu fiz é um card que trabalha as sílabas iniciais, né? Apenas pela imagem, a criança tem que identificar quais são os desenhos, as palavras que iniciam com a mesma sílaba. E tem aí o gato, a galinha e o pato. Então, a criança tinha que observar a imagem e me mandar um áudio ou um vídeo falando, né? No caso aqui, a resposta seria gato e galinha, porque começam com a mesma sílaba. Então, nessa atividade, eu estou trabalhando a consciência silábica, né? Que é um dos níveis da consciência fonológica. E na outra atividade também, que foram cards que eu enviava no grupo do WhatsApp, e aí a proposta são as rimas, né? A criança tem que identificar quais são as palavrinhas que rimam. Então, tem anel, pastel e abelha. Qual que é o intruso? O intruso é a abelha. Anel, pastel é rima. Então, aqui são alguns exemplos, né, de modelos de cards que eu enviava nos grupos de WhatsApp para poder interagir com as crianças, desafiar elas e trabalhar a consciência fonológica para desenvolver nelas esse processo de alfabetização. As crianças, elas gostavam muito dessas atividades, desses desafios, né? Elas ficavam ansiosas para receber esses desafios diariamente e também para responder esses desafios. Então, além das atividades que eu passava no roteiro, nos vídeos, no atendimento que eu tinha online, eu também enviava esses desafios no WhatsApp, que era uma forma de eu estar interagindo com o grupo e o grupo também está interagindo com os outros colegas. Só que muitas crianças não tinham acesso à internet diariamente, ou às vezes uma vez na semana pegava a internet do vizinho ou de um parente para poder baixar os arquivos, para poder baixar as atividades. Então, como forma de potencializar, né, de ajudar as crianças a se alfabetizarem, eu descobri que era possível criar jogos no PowerPoint, no aplicativo do PowerPoint. Então, eu peguei, fui buscar, fui estudar, fui aprender sozinha a como criar esses jogos, e comecei a elaborar jogos no PowerPoint. Por quê? Porque no PowerPoint a criança não ia precisar da internet para jogar. Ela ia precisar da internet uma vez só para poder baixar esse jogo no celular, mas uma vez baixada, ela poderia estar jogando várias vezes ao dia, quantas vezes ela quisesse. Então, eu aprendi a criar esses jogos, eu elaborei os jogos no PowerPoint, orientei as famílias que elas teriam que baixar o aplicativo no celular, e quando eu enviasse o jogo, elas teriam que baixar o jogo para que a criança conseguisse jogar esses jogos. E foi uma experiência muito produtiva, porque as crianças que não podiam, né, acessar a internet e participar dos jogos online, elas tinham essa opção dos jogos offline. E o mais interessante era que eram jogos, né, com um propósito, com um objetivo, não era qualquer jogos, porque muitas vezes quando a gente vai pesquisar algum jogo na internet, geralmente a gente não encontra de acordo com o nosso objetivo, de acordo com o conteúdo, né, com a habilidade que a gente está trabalhando. Então, eu elaborei esses jogos de acordo com os meus objetivos, de acordo com o conteúdo que eu estava trabalhando. Aí mesmo vocês vão ver na foto, só tem a imagem, né, não é possível mostrar os jogos, mas aqui tem uma imagem de um jogo que eu elaborei no PowerPoint de animais, porque a gente tinha estudado sobre os animais, tinha estudado um texto sobre os animais, então eu tinha já realizado várias propostas de atividades com eles sobre os animais, e uma das propostas foi esses jogos. No caso aqui, uma das atividades deste jogo é a criança ordenar as sílabas para poder formar o nome correto do animal. Então, aqui, através dessa atividade, que às vezes a gente pensa, é uma coisa simples, né? A criança tem que pensar, tem que refletir, e ela está desenvolvendo várias habilidades, né? Que tem uma ordem para escrever essa palavra, que não é qualquer ordem, que se ela colocar, por exemplo, a sílaba K primeiro, ela não vai formar jacaré. Então, ela está desenvolvendo várias propriedades, né, do sistema de escrita alfabético, né? Que a escrita tem uma ordem, né? Que se escreve da direita para a esquerda, que tem uma ordem para se escrever as palavras, não pode ser uma ordem aleatória, porque senão não é a palavra jacaré, é outra palavra. Então, esse foi um dos recursos que eu trabalhei com as crianças, né? Tanto as que tinham acesso, como também as que não tinham acesso à internet. E alguns outros recursos que eu enviei, por exemplo, foi esses cards, né? Qual é o segredo?
Então, aqui no card de qual é o segredo, eu enviava essa foto para as crianças, essa foi uma das fotos, eu elaborei várias propostas como essa, que a criança tinha que observar a imagem e descobrir o segredo. No caso aqui, o segredo é que todas as palavras começam com a mesma letra, que é a letra P, pintinho, pincel, palito e pregador. Então, era bastante interessante esses desafios, as crianças, elas ficavam bastante empolgadas, eu tinha muita participação no grupo, né, e elas mesmo se desafiaram, né, de quem ia responder primeiro, quem ia conseguir responder primeiro, elas ficavam ansiosas para participar desses desafios. E esse outro card, qual é a música? Depois de eu fazer todo um trabalho com as crianças, né, sobre o gênero textual, música, a gente trabalhar algumas músicas, ampliar o repertório delas, né, sobre músicas, eu enviei esses cards, não só com essa, mas com várias outras músicas que a gente já tinha trabalhado, e elas tinham que observar aí, né, uma atividade que trabalha a semiótica, né, semiose. Elas tinham que observar a imagem e, por meio desses desenhos, elas descobrir qual era a música e escrever para mim o nome dessa música. As crianças que já conseguiam escrever, escreviam, e as que ainda estavam se apropriando, elas iriam escrever da forma com que elas conseguissem. Então, no caso aí, a música é a Dona Aranha. E, além da realização dessas atividades, né, foi feito um trabalho de parceria mesmo com as famílias. Por quê? Porque as crianças, elas têm muita resistência, né, para escrever. Geralmente, o primeiro contato delas, né, a gente pede elas para escrever, elas falam, não, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sei ler, eu não sei escrever. E muitas vezes, quando elas escrevem também, os pais não entendem essa escrita, né, porque elas estão ainda no processo, elas ainda estão adquirindo essas habilidades, muitas vezes escrevem omitindo letras, né, ou escrevem de forma que os pais não compreendem essa escrita. E aí, muitas vezes, a escrita é vista como errada pelos pais, pelas famílias, eles não entendem, apaga a escrita da criança e acabam dando a resposta para a criança, né, ou copia a resposta no papel para a criança poder copiar. Então, foi feito um trabalho, né, uma conversa com os pais, de como eles poderiam estar auxiliando as crianças nessa escrita, né, de forma que elas pensassem mesmo, né, qual letra que elas vão usar, qual letras que elas vão colocar para formar a palavra. Porque os pais, como eu falei, né, eles não entendem e nem têm a obrigação de entender isso, né? Então, é nosso papel como professor explicar aos pais que as crianças estão no processo, que elas estão desenvolvendo ainda essas habilidades, e para eles considerar essa escrita das crianças, porque era um dado importante para mim. Porque conforme elas escreviam, eu poderia verificar, né, as aprendizagens delas, o que elas tinham desenvolvido e o que elas ainda necessitavam desenvolver. E que se os pais ajudassem, eu não ia ter clareza disso. Então, foi feita uma conversa mesmo com os pais, esclarecendo isso. Alguns compreenderam, né, abraçaram a proposta e ajudavam, e não ajudavam as crianças nesses momentos de escrita espontânea, mas a gente sabe que sempre tem aqueles que acabam ajudando, né, e isso acaba dificultando um pouco o nosso diagnóstico. Mas também foi um trabalho bem proveitoso. E aí, quando a gente voltou agora para o ensino presencial, né, os desafios não foram diferentes. Não dá para pensar que a gente vai, quem ainda não voltou, né, no meu caso eu voltei presencial, não dá para pensar que a gente vai receber, né, vai ter aquela mesma sala de aula que a gente tinha antigamente, porque isso é praticamente impossível, né? As crianças não são mais as mesmas, nós não somos os mesmos, né? A escola não é mais a mesma. E aí a gente tem que estar reinventando o tempo todo. As crianças na volta agora presencial, elas estavam muito ansiosas, né, por falar, para contar suas vivências, suas experiências, tudo que elas tinham vivenciado nesse período de pandemia. Elas estavam ansiosas, né, para interagir com o colega, porque muitas não tiveram interação nenhuma, né, nesse período da pandemia, não tinha irmãos em casa, então elas estavam ansiosas para interagir com os colegas, e também elas não demonstraram, né, não ter uma rotina de estudo, não estão adaptadas, né, à rotina da sala de aula, não estavam adaptadas à escola, demonstraram dificuldades, né, e resistência para escrever, e aí, posto esses desafios, né, nós como professores temos que pensar e buscar estratégias para poder alcançar novamente essas crianças agora no ensino presencial. Então, o que foi feito no primeiro momento, né? Estabelecer uma rotina com a criança, né? Às vezes a gente pensa, é algo tão simples, mas é algo
essencial, né? A criança, quando ela sabe o que vai acontecer durante o dia dela, né? Ela fica menos ansiosa, né? Ela sabe qual será a próxima atividade, então ajuda na a própria organização da sala de aula. Então, eu estabeleci uma rotina com as crianças, né? E foi feito todo um momento de acolhida, né? De acolhimento, para que essas crianças se adaptem à nova realidade escolar delas, né? Porque ainda tem um distanciamento, elas ainda não podem ficar próximas do colega, do professor, então ainda tem várias questões envolvidas. Então, depois de fazer esse trabalho com a rotina, eu pensei, por que não levar novamente a ludicidade do ensino remoto para a sala de aula, né? E trabalhar de forma bem lúdica, para as crianças terem contato de forma bem lúdica com a leitura e com a escrita, porque muitas crianças demonstram muita resistência para escrever, tem crianças que não estavam frequentando nem no ensino remoto, né? E agora que começaram a frequentar no ensino presencial, então elas demonstram resistência para escrever, muitas não querem escrever de forma alguma, né? Porque elas ficaram esse tempo todo sem ter contato, muitas não tiveram contato nenhum com a escrita. Então, eu procurei levar recursos para trabalhar isso de forma bem lúdica e significativa com as crianças. Então, aqui na primeira imagem, o alfabeto móvel, né? Porque há várias formas, né, das crianças ter contato com a letra. Não precisa ser de forma mecânica, de forma repetitiva, não precisa ser através de pontilhados, né? Não precisa ser através da cópia. É claro que a cópia é importante também, mas a cópia que tenha sentido e que tenha significado para as crianças. Então, até mesmo para as crianças se adaptar, né, essa nova rotina delas de estudo, né, é melhor com a ludicidade. Então, aqui na primeira foto, foi feita a proposta, né, de trabalhar com as letras móveis. Então, na escola, tem vários alfabetos móveis de madeira, em uma das escolas que eu trabalho, e eu também criei kits de alfabeto móveis, plastifiquei, imprimi as letrinhas mesmo em papel sulfite, plastifiquei essas letras e levo para a sala também essas letras, né? Porque após as crianças usarem, eu coloco dentro do saquinho ou dentro do potinho e cada criança tem o seu kit com o alfabeto móvel. Eu separei também os kits de massinha, com cortadores de massinha, para evitar esse compartilhamento de materiais entre as crianças, né? Porque muitas vezes a gente coloca empecilhos, não tem como eu trabalhar jogos, não tem como eu trabalhar de cidade, porque as crianças vão compartilhar, vão mexer. Então, eu criei esses kits de jogos para as crianças, separei em potinhos, e os que a escola tem de madeira, eu já separei também os que eu vou utilizar na minha sala e não vai ser compartilhado com outras crianças, será usado só na minha sala. Então, aqui, após de trabalhar, né, a poesia A Casa e Seu Dono, de Elias José, a gente fez um banco de palavras da história, né, dos animais que aparecem na história. Então, as crianças formaram as palavras com o nome dos animais da escola e dos animais da história. E aqui do outro lado, são propostas de jogos também, que eu mesma elaborei, e aqui tem o jogo da sílaba inicial, mas eu elaborei também jogos de rima e vários outros jogos para estar trabalhando mesmo essas questões de consciência fonológica e as propriedades do sistema de escrita alfabético, né? Porque aqui a criança aprende de forma lúdica. Então, tem jogos que eu realizo de forma coletiva, por exemplo, como o bingo dos nomes, o bingo do alfabeto, eu realizo de forma coletiva com as crianças, e tem os jogos também que elas realizam com os pares, né, mantendo o distanciamento. E os jogos, a proposta é a mesma, né, cada criança tem seu jogo, ela não compartilha o jogo, e quando é jogos coletivos, né, por exemplo, como o bingo, todas as cartelas são plastificadas, e depois tem como eu estar higienizando. E essa foi uma das formas que eu pensei, né, que eu elaborei, e um meio de estar alcançando essas crianças, porque muitas crianças que voltaram agora do ensino presencial, elas demonstraram dificuldade, né, de atenção, de concentração, então a gente precisa estar pensando em novas ferramentas e novos recursos para estar atraindo essas crianças, né, chamando a atenção delas, e a gente sabe, né, que os jogos são importantes, que as crianças amam jogar, que as crianças amam brincar, e aprender de forma significativa por meio dos jogos, né, é bem mais interessante, é bem mais gostoso,
E através desses jogos a gente faz a reflexão, né, sobre qual letra que começa, qual palavrinha, qual letra que termina, vamos contar a quantidade de letras, vamos contar a quantidade de sílabas, né? Então, o que eu procuro sempre buscar nas minhas aulas é partir do concreto para depois partir para a sistematização, para o registro escrito. E eu ainda também continuo o trabalho com os jogos do PowerPoint, da mesma forma que eu trabalhava lá no ensino remoto, eu também trabalho no ensino presencial. Como, né, que trabalhar os jogos no PowerPoint no ensino presencial? De forma coletiva, né? Eu coloco, né, o jogo para ser apresentado no Data Show e eu vou jogando coletivamente com as crianças vão interagindo, vão participando e vão aprendendo, né, de forma lúdica e de forma significativa. Então, essas foram, né, as estratégias que eu criei, que eu elaborei para estar alcançando essas crianças, tanto no ensino remoto, como também agora na volta do ensino presencial. Eu espero ter contribuído com vocês, então qualquer dúvida aqui, eu estou à disposição para esclarecer as dúvidas, e é isso. Professora, que prazer ouvi-la, viu? Trouxe, sim, muitas contribuições e a gente, assim, eu particularmente que acompanho, sou membro da Parque em Goiás, nessa parceria, vou ter um prazer enorme em conhecê-la pessoalmente. Eu acho que você traz reflexões muito interessantes, né? Assim, traz elementos para esse retorno presencial que a gente tem que estar atento, não é voltar para o novo, né? Assim, o velho chavão do novo normal, a gente tem que considerar questões como você trouxe, a dificuldade da criança, a resistência à escrita, dificuldade de atenção, de concentração, você trouxe elementos muito importantes que eu espero, no final, que a gente possa estar conversando um pouco mais, tá bem? Muito obrigada. E aí, agora eu vou chamar a Vanessa Nespoli, que ela é gestora escolar em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Vanessa, a palavra está com você, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui, né, participando desse seminário tão rico para a nossa educação. E ouvir a Jaqueline me remeteu realmente, né, ao nosso aprendizado, às nossas práticas também, né, de educação aqui no nosso município de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. E antes de iniciar, né, a minha apresentação, eu também não poderia deixar de agradecer ao nosso prefeito Vitor Coelho, a nossa secretária de Educação, a Cristina Lenz, e a subsecretária Liviane Silva, por confiar realmente no meu trabalho, né, em frente à gestão da EMEB Luiz Marques Pinto, e dizer que o sucesso, né, da nossa escola, ele se dá através de uma equipe parceira e realmente uma equipe de qualidade, que busca realmente, né, uma educação de qualidade para os nossos alunos. Então, iniciando, né, a minha apresentação, eu venho, né, mostrar para vocês, né, antes de falar das nossas práticas, né, de alfabetização, das nossas experiências, né, de alfabetização durante o período de pandemia, eu queria voltar um pouquinho lá no início, como que foi realmente, né, esse desafio da pandemia para as nossas vidas. Acredito que para geral, né, para todos os municípios, né, para todo o mundo, porque nós, né, educadores, assim que a gente soube que a gente teria que trabalhar de forma remota, nós ficamos realmente muito apreensivos, porque a gente não sabia, né, como que a gente ia fazer chegar essa educação até os nossos estudantes de forma realmente significativa, satisfatória. Então, a primeira pergunta que veio, né, em nossas mentes foi essa: como fazer chegar a educação até os nossos estudantes? E elaborando, né, a minha apresentação, eu também não poderia deixar de citar, né, o nosso mestre de educação, Paulo Freire, né, que completou o seu centenário mês passado, onde ele diz que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades, né, para que as crianças consigam realmente, né, produzir, construir a sua alfabetização. Então, nesse processo, né, quando a gente se deparou com a pandemia, realmente a gente teve que se reinventar,
né? Tivemos que nos reinventar, os professores tiveram que buscar todos os dias novas estratégias, igual a Jaqueline estava falando, né? Ela própria foi em busca de aperfeiçoar realmente, né, o seu fazer dentro da sala de aula, que a gente estava num mundo totalmente diferente. Nós tínhamos uma prática para lidar com essas crianças, né, de forma presencial, e de repente a gente se deparou num mundo totalmente diferente. E mediante a isso também, nós nos deparamos com a aflição, tanto dos professores quanto das famílias, né? A gente começou a ficar realmente apreensivo diante desse mundo novo que nós estávamos vivendo e estamos vivendo, né, até hoje. Então, nós, na nossa escola, nós precisamos, primeiramente, ouvir, cuidar desse professor, cuidar dessa família, né, para que a gente pudesse realmente avançar com as nossas estratégias, né, com relação à alfabetização. Então, tivemos vários momentos, né, em nossa unidade escolar, de forma virtual, porque todos estavam, né, afastados nesse momento. Então, nós precisamos ouvir esse nosso professor, ouvir a equipe, para que a gente pudesse entender esse momento de transformação que a gente estava passando, que não era só os professores, que não era só a família, mas que todos nós estávamos nesse movimento juntos, né? Como está apresentando aqui nesse slide, a gente teve um momento com psicólogos dentro da escola, né? Em uma dessas apresentações, a Ana Cristina, ela veio trazer, né, tanto para nós quanto para os estudantes, para as famílias, que a gente precisava permitir realmente passar por essa transformação, e que se juntos, né, nós tivéssemos somando, né, unindo forças, a gente ia conseguir superar, né, e chegar no final, né, dessa pandemia mais fortalecidos, né, que é realmente o que a gente está vivendo. Todos nós tivemos que buscar todos os dias novas formas, novas estratégias, para não deixar que os nossos alunos ficassem desassistidos. E a primeira ação que o nosso município ele fez foi criar coletâneas impressas para esses estudantes, onde as famílias elas vinham até a nossa escola com dias e horários marcados, para que a gente pudesse, né, fazer com que essa família não perdesse essa rotina escolar, e dizer para eles também que, mesmo de forma virtual, nós, da equipe, estávamos aqui para estar sempre assessorando, ajudando e ensinando também, porque a gente sabe que a família, nesse momento, ela foi a principal mediadora nesse processo de ensino-aprendizado. Então, a gente, né, quis mostrar para essa família que a gente estava o tempo todo, mesmo que de forma virtual, atendendo, né, e ouvindo, para que a gente pudesse realmente garantir essa educação para as crianças. E, ao mesmo tempo, nós, enquanto escola, a gente também tinha que pensar no nosso ambiente da escola, em ressignificar esses espaços da escola, porque em algum momento a gente sabia que os nossos alunos, que as famílias, elas iriam retornar. Então, mediante a todas essas informações que iam chegando, né, que a gente tinha que cuidar, sim, dessa educação, dessa alfabetização, a gente também teve que pensar nesse ambiente, porque a gente teve que adaptar, né, reestruturar os ambientes para que, quando nossos alunos, quando os nossos funcionários, quando as famílias chegassem, eles se sentissem seguros. Então, a gente ressignificou vários espaços da nossa escola, né, para que a família, quando chegasse, né, sentisse segura. Ressignificamos também espaços, né, colocando ambientes mais alfabetizadores. Compramos, né, computadores, máquinas novas para os nossos professores poderem realmente estar assessorando essas famílias de forma virtual. Então, todo o município ele se engajou nesse processo, né, de estar realmente tentando levar para os nossos estudantes que a educação ela não poderia parar. E a segunda ação, né, quando a gente conseguiu estruturar isso tudo, a gente foi montando os grupos de WhatsApp, como também já foi citado, né, os professores, eles incansavelmente começaram essa busca ativa, que não foi fácil, né, a gente sabe que até hoje a gente precisa, né,
ir em busca desses estudantes, que alguns até ficaram evadidos na nossa escola. Então, essa busca ativa, mesmo retornando para o presencial, ela continua, porque as crianças, elas perderam, por mais insistência, por mais estratégias que nós, enquanto escolas, né, oferecíamos para as famílias, os estudantes, eles começaram a perder realmente, né, essa rotina escolar. Então, a partir desse momento que novas ferramentas digitais foram surgindo, a gente foi realmente conseguindo trazer essa família, trazer esse estudante para a escola de forma virtual, com os grupos de WhatsApp por turma, né? Conseguimos também, né, a plataforma digital, onde os estudantes eles acessavam através de e-mail institucional, que foi criado individualmente para cada criança, o Google Meet, onde os professores eles faziam também em tempo real a exposição das suas aulas. É claro que existe, sim, essa desigualdade social. Isso é fato, a gente não pode deixar, né, de citar. Nós temos, sim, bastante crianças que não têm acesso à internet, mas vários mecanismos foram feitos para que a gente não deixasse esses estudantes de lado. Né? Os professores, eles criaram jogos pedagógicos, alfabeto móvel, os numerais, colocavam todos, né, individualmente, né, nas sacolinhas, igual foi citado pela nossa colega Jaqueline, e essa entrega era feita também com dias e horários dentro da nossa unidade de ensino para essas famílias que realmente não tinham acesso à internet. Né? Então, tudo isso a gente foi fazendo, né, aprendendo todo mundo junto. E a partir do momento que os nossos estudantes e que as famílias começaram a entender esse processo, que dava, sim, para conseguir, né, auxiliar as crianças em casa, os nossos professores eles começaram a criar uma rotina, né, com essa família de estudo realmente em casa. Às vezes, uma simples atividade lá, o pai vai no mercado, vamos ajudar, então, a fazer uma lista de compra, a gente já está estimulando essa criança a desenvolver essa escrita. Né? Então, a gente começou a mostrar para essa família que em casa, com os materiais que eles tinham, eles conseguiriam, sim, estar ajudando os filhos. Então, a partir desse momento, eles foram começando a gravar vídeos dessas atividades que eram realizadas em casa, eles postavam nos grupos, e isso virou realmente, né, um movimento que foi estimulando tanto os nossos professores, quanto também os outros pais que também se sentiam, né, às vezes, com essas dificuldades. Então, virou uma corrente, todo mundo, né, foi abraçando a causa e vendo que a gente estava realmente no mesmo processo, mas que por um único objetivo, que era realmente a alfabetização dos nossos estudantes. E chegou o momento, né, de retornarmos para o momento presencial. E a gente já está, né, atendendo essas crianças, né, em forma presencial, respeitando, né, todo o protocolo da saúde, fazendo a higienização necessária nos espaços, com intervalos, né, nos recreios, a gente teve realmente, né, que intercalar vários recreios para que a gente pudesse atender toda esse protocolo da saúde, mas a gente ficou muito feliz em receber os nossos estudantes, porque quando eles chegaram, eles perceberam que a escola estava diferente, que a escola estava mais acolhedora, né? Então foi muito assim gratificante, é claro que com os desafios enormes, né? Porque nós fizemos também a avaliação diagnóstica desses estudantes, né? Fizemos os testes de fluências de leitura e percebemos que a pandemia ela deixou uma lacuna muito grande, principalmente com os nossos pequenos, né, da alfabetização, porque eles precisam realmente de um adulto ali do lado para realmente ajudar e auxiliar esse processo da alfabetização. E a gente acredita que a ludicidade ela vem para potencializar, sim, as aprendizagens dos nossos estudantes. Então, a gente, né, investe em jogos pedagógicos, investe em materiais lúdicos para essas crianças, com musicalização, com dramatização, porque a gente sabe que a escrita, né, e a alfabetização, ela precisa ter um significado, né? E a partir de todo esse processo, né, dessa avaliação diagnóstica, o professor ele conseguiu identificar, né, quais eram realmente, né, os níveis de escrita dos alunos para, a partir dali, conseguir realmente estar caminhando. É claro que a gente, né,
precisa de todo o amparo dessa família, essa família precisa estar com a gente, porque eles ficam uma semana na escola e uma semana em casa. Então, a semana que eles estão em casa, eles levam os roteiros de estudo, então eles precisam, a família ela precisa estar mais presente, mais do que nunca dentro da escola, para que a gente possa realmente, né, estar ajudando esses estudantes. E o PAS, né, a gente recebeu o material do PAS, ele é um material riquíssimo, que ele vem de encontro também a toda essa ludicidade que a gente trabalha, né? Então, a gente acredita que não foi fácil, não está sendo fácil, mas que se juntos, né, nós realmente conseguirmos estar montando estratégias, né, para os nossos estudantes, a gente vai conseguir superar essas dificuldades. A gente também, junto com a parceria com a Secretaria de Educação, montamos um projeto de reforço para esses estudantes. Já começou, tem mais ou menos uns 15 dias, então os alunos eles ficam na escola no contraturno, para que realmente a gente possa estar potencializando essa alfabetização dentro da nossa escola. E do mais, né, é isso que eu trago para vocês. Eu gostaria de agradecer a todos, né, pela minha participação e poder ter contribuído para esse processo de alfabetização. Que maravilha, né? A gente poder ouvir uma gestora e perceber o tamanho da importância do trabalho de uma gestão nesse processo de alfabetização e num contexto desafiador como foi esse período, né? 2020 e esse 2021 ainda nesse exercício de retomada. E eu destaco a fala que você trouxe do Paulo Freire, né? A questão de criar possibilidades. É fundamental a gente ter gestores nas escolas que possam ser discípulos do Paulo Freire e criar possibilidades para que, de fato, as nossas crianças possam aprender. E aí a gente volta com você daqui a pouco, com outras perguntas aí que a gente já está recebendo, tá? E nós vamos convidar agora o Samuel de Souza, que é secretário, né, secretário municipal de Timon, no Maranhão. A gente passa a palavra para você, fique bem à vontade, e aí você tem 15 minutos. Muito obrigada. Seu microfone, Samuel, por favor. Bom, boa tarde a todos e a todas. Foi muito importante a gente ter já ouvido aqui a professora Jaqueline, a professora Vanessa, parabéns pela apresentação das duas, entendeu? A nossa vai muito ao encontro do que foi dito até agora, tá certo? Mas foi muito importante a gente já ter assistido as duas apresentações. Eu vou colocar aqui um pouco do como também foi nesse período aqui da pandemia no ensino remoto e logo em seguida esse momento novo que nós estamos vivendo, que é esse momento que já estamos de retorno presencial. Então, vou colocar logo aqui a apresentação, só um instante. Pronto. Já está dando para ver aí, né? Aqui está uma foto aqui do Parque Ambiental do nosso município, Timon, que é um parque muito bonito, certo? E aqui eu vou começar. Antes de começar, eu gostaria de agradecer aqui, porque essa apresentação não é a apresentação do secretário Samuel, é a apresentação de uma equipe que a gente tem aqui na secretaria, que nós temos toda uma equipe por trás de tudo isso, e nas escolas, a todos os nossos gestores, que são nossos parceiros e que contribuíram para que tudo isso acontecesse. Claro que, finalizando com nossos professores, que são nossos grandes heróis. Quando todo mundo pensou que a educação ia parar, os professores se reinventaram e não deixou com que isso parasse.
A gente sabe que teve e tem uma defasagem da aprendizagem das crianças, mas a educação não parou, certo? Então, vou colocar aqui como é que o que foi feito e como foi feito. Primeiro, quando a gente parou aqui, se eu não me engano, no dia 17 de março, e fechamos as escolas. Todas as escolas foram fechadas literalmente. Mas, início de abril, já ficamos pensando que realmente não iria voltar logo e que a gente precisava ter uma atitude para ter o contato com os alunos. Então, chamamos os gestores de volta para as escolas, reabrimos as escolas e com esse objetivo, primeiro, de a gente pegar os contatos dos responsáveis, dos alunos e formar grupo de WhatsApp. Então, nesse primeiro momento, formar grupo de WhatsApp e os gestores entrar em contato com as famílias para a gente orientar como é que seria daqui para frente. Paralelo a isso, os professores também foram chamados para formar grupo de WhatsApp por ano de ensino, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então, cada ano foi feito um grupo de professores. E como a gente já tinha tido o início de aulas presenciais, nesses grupos foi colocado o formador, porque nós aqui na rede já tem uma formação. Dependente do programa que a gente aderiu para o Educar para Valer, a rede municipal já tinha essa política de formação. Então, colocamos o professor junto com o formador, com o intuito de quê? De que a gente teria que pensar como é que seria esse momento agora daqui para frente, certo? Então, nós tínhamos grupo de alunos e grupo de professores, certo? Então, no grupo de professores, foi definido que os professores, junto com os formadores, deveriam pensar o que daria para trabalhar nesse momento em um outro formato que não fosse presencial. Então, foi discutido o que seriam as habilidades prioritárias, certo? As habilidades de foco para ser trabalhado de alguma forma nesse momento. Então, depois de decidido isso aí, o professor foi colocado no grupo de WhatsApp junto com os alunos, onde, de início, foi colocado o contato do professor com algumas atividades e foi sugerida a questão de videoaulas. Nós tivemos dificuldade de muitos professores dizerem, mas preparar uma videoaula não é coisa fácil, não é mesmo. E aí, nos grupos, os próprios professores começaram a criar e colocar videoaula onde o outro professor poderia estar utilizando aquela aula com autorização, aquele vídeo para ser colocado no grupo da sua turma. E aos poucos, praticamente todos os professores foram desenvolvendo seus próprios vídeos, porque a formação também ajudou para isso. Teve essa contribuição de como fazer essas videoaulas, certo? Mas não seria só a videoaula que ia resolver, como já foi dito antes. Precisaria pensar nos alunos que não estão inseridos nesse grupo de WhatsApp, porque não tem acesso à internet, ou não tem acesso ao celular. E aí, a escola, como a gente foi dito, já estava aberta para a comunidade, e aí foi colocado, tal qual foi dito anteriormente, os professores, além de promoverem a aula nesses grupos, deveriam pensar nos alunos que estariam em casa, que não teriam acesso, e foi preparado roteiros para chegar até as famílias, para ver se conseguiriam orientar como os alunos faziam as atividades. Então, nós tivemos o grupo de WhatsApp, que depois foi evoluindo para outras ferramentas, como o Google Meet, para os professores fazerem suas aulas, e as atividades impressas, onde essas atividades elas tinham roteiro e a atividade, onde o pai ou o responsável ele teria um dia marcado para estar vindo pegar na escola e na semana seguinte dar um retorno do que foi feito para pegar uma nova atividade, certo? Além disso, através do programa Educar para Valer, nós recebemos o material que deveria ser impresso para também colocar para os alunos, que são os cadernos. Então, os cadernos do programa do primeiro ao quinto ano, todos eles foram reproduzidos, foram enviados tanto para os alunos que estavam nos grupos do WhatsApp, como para os alunos que não estavam no grupo, mas que o pai pegava as atividades. Então, pegaram os cadernos e as orientações, certo? Além disso, logo já foi em 2021, no início de 2021, foi sugerida a criação de um aplicativo para que a gente pudesse chegar a mais alunos. Esse aplicativo que está criado aqui, o EducaWeb, ele foi uma parceria com a Fundação Lehman
e a empresa Sincroniza Educação. A empresa Sincroniza Educação, ela estaria oferecendo dados móveis, que era para que os alunos, ao acessar o aplicativo, pudessem ter acesso a todas as atividades, inclusive videoaulas, mas sem utilização dos seus dados móveis, certo? Então, o aluno só precisaria acessar a primeira vez com seus dados móveis, a partir daí ele teria acesso a todas as atividades que o professor disponibilizasse no aplicativo, inclusive videoaulas, para que resolvesse o problema dos dados móveis de internet. Então, isso aí foi uma novidade que ajudou muito. Além disso, o que foi feito? A gente precisou criar um instrumento para ter acompanhamento da frequência. Isso enquanto rede. Como é que a gente poderia acompanhar o que está acontecendo nas escolas, quantos alunos estão frequentando, quantos alunos estão no aplicativo ou no grupo do WhatsApp, ou estão só vindo pegar atividade. Então, foi criado um instrumento, mesmo uma planilha Excel, que foi mandado para as escolas, onde ela deveria fazer esse preenchimento. Quantos eram os alunos que tinha na turma, isso para cada turma, quantos alunos que tinha na turma, quantos estavam nos grupos do WhatsApp participando, quantos estavam acessando o aplicativo EducoWeb, que também faz essa contabilização, e quantos dos alunos, os pais estavam vindo pegar a atividade e fazer a devolução. Então, a partir desse instrumento, a gente conseguiu ter um acompanhamento e saber qual o percentual realmente de alunos que estava representando essa frequência. No início ainda foi baixa, mas aí, com esse dado, ficou mais fácil a gente estar indo auxiliar as escolas de como buscar esses alunos. A entrega de atividade na residência de alguns alunos. Por que a gente colocou isso? Porque a partir do momento que a gente fez esse monitoramento, viu que a frequência não estava boa, então a gente foi à busca desses alunos que não estavam nos grupos, não estava vindo pegar as atividades. Quando eu digo a gente foi buscar, por isso que eu falei que agradecer toda a equipe, porque aí sim, a gestão da escola teve esse papel. Isso até conseguiu envolver alguns professores que se disponibilizaram a sair das suas residências, ir para a escola, juntar com a gestão e ir à procura desses alunos, já levando as atividades. Então, a gente tem vários relatos desse acontecimento aqui na rede, tanto na zona urbana como na zona rural. A realização de avaliação diagnóstica por meio do aplicativo EducoWeb. Esse aplicativo, além das atividades, a gente procurou ver como é que a gente poderia fazer uma avaliação com os alunos que estariam em casa e que tivessem acesso ao aplicativo. Então, foi desenvolvida essa avaliação, fizemos o diagnóstico, só fizemos em uma escola para a gente ver o resultado. Conseguimos o resultado, foi aprovado, mas assim, as outras escolas, a gente ainda tentou fazer convidando os alunos para vir à escola, isso ainda foi no início do ano de 2021, para que os alunos viessem à escola, mesmo individualmente, mas que a escola pudesse fazer essa avaliação. Então, isso foi com autorização dos pais, fizemos essa avaliação, porque a gente precisava de um diagnóstico de como estaria esses alunos. A partir desse diagnóstico, claro, a questão do acompanhamento, eu coloquei acompanhamento aos estudantes através de videochamada. Esse acompanhamento através de videochamada, isso aí se deu mais na educação infantil e também no ensino fundamental para aqueles alunos que estavam nos grupos, tinham acesso, mas deixaram de participar das aulas. Então, os próprios professores, eles estavam procurando entrar em contato com esses alunos através de videochamada para conquistar o aluno de volta para a aula remota, para a aula online. Então, isso aí foi um acompanhamento também que os professores estavam fazendo e que foi muito importante, porque muitos alunos voltou a assistir a aula online. Palestra sobre as competências socioemocionais. Foi uma necessidade que a gente desde o início sabia que ia acontecer, e principalmente agora em 2021, quando começou a se falar muito do retorno, então essa necessidade foi mais ainda. Então, nós temos uma equipe na secretaria que a gente conta com psicólogos e ela começou a ser acionada para fazer palestra. Primeiro foi com os professores, com a equipe gestora das escolas, e depois para atendimentos na própria escola. Então, essas palestras teve que ser acontecendo e estão continuando, porque ela vai ser necessária ainda por muito tempo, a gente está trabalhando muito forte isso. A busca ativa aos estudantes ausentes através de parceiros como Núcleo de Apoio ao Estudante, Conselho Tutelar e a CENS. Além do que eu falei, de os gestores
com os professores, tiveram de ir até a casa de aluno buscar, mas não só isso foi suficiente, alguns ficou difícil de encontrar, e até porque tem algumas residências que são de difícil acesso, e às vezes os professores e gestores não se arriscavam. Então, nós temos a equipe, que é o NAI, que é a equipe que já faz essa busca ativa aqui no município, mas faz em parceria com o Conselho Tutelar e a SENDES, que é a nossa Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social. Então, juntou essa equipe para ir buscar esses alunos que perdemos o contato. Então, essa busca ativa aconteceu, vem acontecendo e não pode parar, porque a gente ainda não tem 100% do retorno. A formação continuada online quinzenalmente para os professores do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Como a gente disse, a formação já é uma política do município, certo? O programa Educar para Valer veio fortalecer essa ação aqui no município, ele veio dar orientações que fortaleceram, mas essa política de formação ela já existia e isso ficou bem melhor, bem mais forte nesse momento, tá certo? E estava acontecendo durante todo esse período quinzenalmente. Os professores eles já estavam organizados em grupo, então, além do momento de formação que tinha quinzenalmente, durante todo o período que não era da formação, os professores estavam se comunicando em grupo, inclusive com o formador. Então, isso aí foi muito importante, criou um elo, uma troca de experiência tão grande que facilitou essa questão do diálogo mesmo entre o professor e a própria secretaria. O acompanhamento online das aulas remotas, através do monitoramento. A gente falou de avaliação, falou de formação, e é claro que não poderia deixar de falar de acompanhamento. Então, a secretaria ela tem uma equipe de coordenadores, que nós chamamos de coordenadores, que são os superintendentes, que faz esse acompanhamento do que está acontecendo na escola. Nesse momento de aula remota, esses coordenadores, além de fazer visita nas escolas, eles estavam também inseridos nos grupos para acompanhar as aulas, os andamentos, para dar todo esse retorno de como estava acontecendo em cada escola. Então, esse acompanhamento ele aconteceu durante todo o ano de 2020 e durante o ano de 2021, mesmo nessa modalidade remota. E pensando agora no momento que a gente retornou, nós retornamos agora em agosto com aulas presenciais. Claro que na modalidade híbrida. A gente tem algumas escolas da zona rural que tem um número reduzido de alunos que foi possível que todos os alunos voltassem ao mesmo tempo, porque tem distanciamento. Mas, no geral, a nossa rede está voltando na modalidade híbrida, onde, no máximo, está acontecendo 50% dos alunos poder vir presencial, os outros ficam em casa para ser revezado na semana seguinte, certo? Então, esse momento de retorno presencial, ele foi uma construção através de diálogo entre a rede, a Secretaria Municipal, os sindicatos dos professores, Ministério Público e as escolas com os próprios professores. Cada escola teve autonomia para montar seu calendário de retorno. E isso já aconteceu graças a esse diálogo. Então, o que mais que a gente colocou para esse retorno? Depois de ter feito o retorno, antes de fazer o retorno, a gente fez a implantação do Sistema Municipal de Avaliação que a gente já vinha implantando, mas a gente, quando eu falo implantação, um sistema informatizado, onde a gente produziu avaliações, utilizamos avaliações do próprio programa Educar para Valer no 2º e no 5º ano, onde a gente usou essas avaliações para ser feita nessa escola, e através desse sistema a gente conseguisse dar um resultado, um retorno rápido para a escola. Então, fizemos uma primeira avaliação, antes do retorno, e no mês de julho, que antecedeu o retorno, que foi agosto, a gente fez mais uma avaliação diagnóstica, juntando com a primeira, e através do comparativo entre essas duas, nós vimos que para esse retorno presencial era necessário a gente já pensar numa reinturmação, pensando nos alunos que participaram o tempo todo das aulas, os alunos que só pegaram atividade, e os alunos que nem pegaram atividade, nem participaram do retorno. Então, para isso, a gente já fez essa reinturmação, onde a gente criou turmas já de reforço, pensando nesse aluno, e turmas de correção de fluxo, pensando na distorção de idade séria, mas também na distorção de aprendizagem, onde o material que vai ser usado para essas turmas são materiais diferenciados, certo? Então, houve toda essa criação, a gente sentiu
que nesse retorno, a partir desse resultado que foi apresentado para as escolas, foi apresentado para os professores, precisaria que a formação junto com os professores redefinisse quais eram as habilidades prioritárias, já que a gente iria vivenciar um novo momento. Os alunos estariam de volta para a escola. Então, a formação, junto com os professores nos grupos, redefiniram essas habilidades, pensando nessa returmação que foi feita, e aí começou esse novo trabalho, agora no mês de agosto. Isso está sendo acompanhado pela nossa equipe de monitoramento. Então, o tempo todo nós falamos aqui em avaliação, formação, acompanhamento e monitoramento. Então, desde quando, já antes da pandemia a gente vinha fazendo, a gente tentou não perder esse foco. Então, vamos continuar da mesma forma, fazendo avaliação, continuamos fazendo avaliação, dando retorno nas formações para os professores e para os gestores, e fazendo esse acompanhamento para a gente direcionar nossos esforços para onde mais está precisando, certo? Então, a nossa apresentação foi basicamente isso que a gente fez em 2020 e 2021 e que a gente está fazendo agora e pretende continuar. A gente tem dito para a nossa equipe de gestores, professores, equipe da secretaria, que nós ainda estamos na pandemia, nós sabemos da pandemia, mas nós vamos fazer todo o esforço, ainda mais agora, nesse momento presencial, para que a gente não use a desculpa da pandemia para dizer assim, nós não conseguimos. Nós vamos correr atrás, tá certo? Ainda agora, no ano de 2021, para a gente fazer dar o que a gente puder de máximo para a gente recuperar da aprendizagem dos alunos. Obrigado, e essa era a nossa apresentação. Secretário Samuel, que prazer, viu, ouvi-lo. Eu penso que essa sala, ela desenhou muito bem essa articulação, né, que precisa acontecer do chão da sala de aula, da gestão da escola e a Secretaria Municipal de Educação orquestrando todo esse processo, né? Foi muito bom a gente poder ouvir a Jaqueline trazendo a relação dela com as crianças, como é que ela conseguiu se reinventar nesse processo, poder ouvir a Vanessa trazendo elementos de uma gestão que apoia o professor, que dialoga com as famílias, né, que traz esse movimento para o contexto da escola. E ouvi-lo nesse momento, secretário, trazendo questões macros desse processo, orquestrando isso tudo, né? A questão do monitoramento, a busca ativa, os elementos que o senhor trouxe de avaliações diagnósticas, formação de professor, acompanhamento, né? Todo esse suporte que a Secretaria Municipal de Educação precisa trazer, né? Então, isso foi fundamental. E um elemento eu quero só destacar para as pessoas da sala, a criação das turmas de correção de fluxo e reforço escolar. 2021 ainda é o nosso grande desafio. Infelizmente, eu vou dar a palavra para a Jaqueline, para a Vanessa e para o secretário Samuel se despedirem. Tem uma série de perguntas, a gente até anotou, mas como a gente tem uma sala agora com os governadores, a gente vai precisar concluir no tempo. Mas, mais uma vez, eu nem vou retomar a palavra, vou passar para vocês, quero só agradecer por ter nos presenteado com uma apresentação tão bacana, tá? Muito obrigada. Vou passar para a Jaqueline, em seguida a Vanessa, e o secretário Samuel se despedem. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Mônica. Eu também gostaria de agradecer imensamente por essa rica oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha experiência e também de ver outras experiências, né, de outros locais, de outras escolas. Foi um aprendizado riquíssimo, uma tarde riquíssima de aprendizagens. Gostei muito de participar com você, Mônica, com o Samuel, com a Vanessa. Agradeço muito pelo convite. Eu também agradeço, Mônica, a todos vocês, né, pela minha participação e dizer também que foi riquíssimo esse momento, né, a gente poder compartilhar e trocar as nossas práticas aqui, né, durante essa pandemia e dizer para todos que a gente realmente não pode desanimar, que os desafios são muitos, mas que a gente tem que estar firme e encarar essa pandemia aí, que se Deus quiser já está acabando, né, mas vamos superar. Um abraço a todos, tá? Fiquem com Deus. Também gostaria de agradecer pela oportunidade, foi muito importante, não só pela apresentação que a gente pôde fazer, mas por poder ter ouvido
as outras entendeu? Porque é muito importante a gente ouvir as outras experiências, tá certo? Então, agradecer, como a gente foi dito agora aqui, a gente não tem que desanimar, a pandemia ela vai continuar, mas o nosso foco nós temos um desafio maior ainda, mas esse desafio aqui nós vamos lutar, vamos vencer, entendeu? A gente tem aqui uma prefeita que é professora, que ela dá muito apoio para a educação, então a gente tem muito que agradecer, e com esse apoio, com certeza que nós vamos conseguir. Obrigado. Olá, pessoal! Olha, que demais essa sala de boas práticas, não é não? Quanta experiência legal nós temos por esse nosso Brasil! E é gratificante ver tanta gente engajada no propósito de alfabetizar todas as crianças. Esse é o nosso objetivo comum. Obrigada às professoras e professores, gestores escolares e gestores municipais que apresentaram suas boas práticas aqui pra gente. Aprendemos muito com vocês e com certeza nos fortalecemos na nossa missão. Mas agora estamos nos encaminhando para o momento final do Seminário Parque 2021. Faremos um breve intervalo e depois retomamos com a mesa de encerramento. E nessa mesa nós contaremos com a presença dos governadores dos estados do Ceará, governador Camilo Santana, do Espírito Santo, governador Renato Casagrande, de Goiás, governador Ronaldo Caiado, do Maranhão, governador Flávio Dino, do Mato Grosso, governador Mauro Mendes, do Mato Grosso do Sul, governador Reinaldo Azambuja, do Piauí, governador Wellington Dias e de Pernambuco, governador Paulo Câmara. A moderação será feita por Veveu Arruda, diretor executivo da Associação Bem Comum, bem como Davi Saad, diretor-presidente do Instituto Natura, e a Daniela Caldeirinha, diretora de programas educacionais da Fundação Lehman. Será um momento muito rico e especial. Vale a pena permanecerem conosco. Bom, só relembrando, na plataforma, do lado esquerdo, temos alguns botões. O botão com o ícone de câmera mostra as salas e te dá acesso direto a elas. Vá até lá e clique em entrar no palco principal dia 6 de outubro. Será o encerramento deste memorável evento. Aguardamos todos vocês lá!